Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela quarta turma. A usina Alto Alegre Açúcar e Álcool do Paraná vai ter que pagar os intervalos não usufruídos por uma cortadora de cana acrescidos do adicional de horas extras. O TRT no Paraná havia negado o pedido da trabalhadora. Para o regional, o intervalo que a profissional pretendia receber, previsto no artigo 72 da CLT, é devido somente ao empregado que trabalha exclusivamente com digitação. A empregada recorreu ao TST. De acordo com o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, a atividade da profissional, além de pesada e contínua, envolve esforço repetitivo. Segundo o ministro, por analogia, pode sim ser aplicado ao caso o intervalo previsto na CLT para os digitadores, que exercem atividade com excessivo desgaste físico e mental. E a quinta turma afastou responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento de créditos trabalhistas a um ex-motorista da empresa de ônibus Viplan, que havia sido interditada pelo governo. No julgamento do recurso de revista, os ministros da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho consideraram o artigo 31 da Lei 8.987, de 1995, que impede o vínculo jurídico entre os empregados contratados pela concessionária e o poder que autorizou a prestação de serviço. De acordo com o parágrafo único, as contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelo direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. O motorista da Viplan foi dispensado do trabalho em fevereiro de 2014, mesmo período em que a empresa sofreu intervenção do governo do Distrito Federal. O profissional pediu à Justiça do Trabalho que o governo local fosse responsabilizado por pagar as parcelas eventualmente não quitadas pela Viplan após a condenação. Em defesa, o governo do Distrito Federal alegou que no compromisso firmado entre sindicatos e o Ministério Público do Trabalho ficou responsável apenas por acertar o 13º salário proporcional, as férias vencidas e a multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Mas em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região condenou a Viplan ao pagamento de multa devida em caso de pagamento das verbas rescisórias fora do prazo. E o GDF foi responsabilizado de forma subsidiária pelo regional, uma vez que passou a administrar os bens da empresa durante a intervenção. No TST, a Procuradoria do Distrito Federal alegou que assumiu as atividades da empresa temporariamente e que, neste caso, a legislação não prevê a responsabilidade da administração pública pelas obrigações trabalhistas. O relator do caso, na quinta turma, ministro Breno Medeiros, lembrou que o tribunal tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de intervenção, o poder público não pode ser responsabilizado pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa concessionária. A decisão foi unânime. E a sexta turma condenou o supermercado no Espírito Santo por não conceder o intervalo para descanso e alimentação a um empregado. De acordo com o processo, o profissional trabalhava como vigia em escala 12/36, mas sem usufruir do intervalo para descanso e alimentação, por não haver pessoas para substituí-lo. Alegou ainda que a convenção coletiva, a qual estava vinculado, assinada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Espírito Santo, não previa turnos de revezamento. Diante da situação, pediu o pagamento do tempo relativo ao intervalo intrajornada não concedido. O Tribunal Regional do Trabalho, no Espírito Santo, negou o pedido do empregado. Para o regional, como não havia outra pessoa para substituir o vigia durante o intervalo e nem previsão na norma coletiva de indenização correlata, seria indevido o pagamento de horas extras decorrentes do intervalo intrajornada não concedido. O empregado recorreu ao TST. A sexta turma destacou que o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, prevê a remuneração como horas extras no caso de supressão do intervalo e não faz qualquer previsão sobre a necessidade de substitutos.
Além disso, de acordo com a jurisprudência do tribunal, nem mesmo a previsão em norma coletiva de supressão ou de redução do intervalo intrajornada é válida. Por unanimidade, a turma condenou o supermercado ao pagamento de 1 hora extra por dia de prestação de trabalho, com um adicional de 50% ao empregado. O Giro de Notícias segue agora para a 8ª turma. Um vendedor da Souza Cruz não vai ser indenizado por dano existencial. Ele pretendia ser reparado devido à prorrogação excessiva da jornada de trabalho. O pedido do empregado havia sido aceito pelo TRT em Santa Catarina, que entendeu que a jornada diária superior a 13 horas, realizada ao longo dos anos, teria privado o vendedor de maior convívio com a família e amigos. Mas no TST o entendimento foi outro. Para o relator do recurso da empresa, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, o dano existencial foi meramente presumido pelo TRT, pois não há registro na decisão de prejuízos concretos sofridos pelo empregado. A decisão foi unânime. E você sabia que pode encontrar reportagens sobre essas e outras notícias no canal do TST no YouTube? É o TST Tube, o portal de vídeos da TV do TST. Lá você também encontra a íntegra de julgamentos e eventos realizados no tribunal. Inscreva-se no nosso canal e fique informado sobre os direitos trabalhistas e as notícias da Justiça do Trabalho. O endereço é youtube.com/TST.